Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br, tá? Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma dúvida que tem pintado mais recentemente das pessoas de todo mundo que me seguem. Como, afinal de contas, você trabalha? Então vou procurar fazer um vídeo bem curto para dizer isso de forma bem objetiva para vocês e bem franca, ok? Vamos lá. Eu formei pela UNB há quase 20 anos atrás e desde a época da faculdade que eu achava muito esquisita essa forma de medicina aonde a gente ouve o paciente pouco, o mínimo possível, levanta dados, desde o começo direciona as perguntas para aquilo que parece mais aparente e aí trata-se o paciente predominantemente com remédios ou tratamentos específicos, sendo outras medidas adjuvantes no tratamento do paciente. Eu não acredito que isso seja o melhor em medicina de consultório. Então, na minha opinião, eu acredito que medicina deva ser exercida da seguinte forma. Você recebe o paciente, se ele tem alguma situação de urgência ou de emergência, esse paciente deve ser encaminhado para o pronto-socorro ou para os profissionais de saúde de confiança dele, para que esses profissionais de saúde, de repente, conhecendo o caso desse paciente, possam orientá-lo sobre as melhores medidas, até mesmo buscar um atendimento de emergência em pronto-socorro ou por um sistema de emergências móvel, de forma que o paciente tenha acesso ao máximo possível de recursos que possam resolver a situação de urgência e de emergência, ok? Então, nesse vídeo, eu não estou cobrindo com vocês, no objetivo cobrir com vocês, o atendimento de urgência ou de emergência. O que é um atendimento de urgência ou emergência? É um atendimento que visa corrigir uma situação de risco de morte ou de sequelas. Então, nesse caso, eu recomendo que o paciente procure o seu médico de confiança para orientações rápidas e resolutivas, ou até procure um pronto-socorro para poder fazer os exames necessários e os procedimentos necessários em nível emergencial para resolver sua demanda, tá bom? Quando o paciente procura o consultório, me procura em consultório, para poder saber o que está errado com ele, ou em âmbito clínico, sem ter uma situação de urgência ou emergência, tá bom? Ou me procura em consultório para fazer um check-up, ou porque ele queira melhorar ou otimizar algo específico no organismo dele. Como eu acho que a medicina deve ser conduzida? Da seguinte forma. Você sabe quando você tem um relógio que está quebrado e você leva para consertar? Você vai ver que a maior parte dos relojoeiros, seja ele um relógio digital ou um relógio de corda, a primeira coisa que vai fazer é tentar apertar todos os botões para saber se de repente não tem alguma coisa emperrada, não é alguma coisa de configuração que possa ser resolvida sem ter que abrir o relógio, tá bom? Muitas vezes resolve-se assim, ou dá corda no relógio, tudo mais. Se não resolver, o relojoeiro vai abrir a tampa traseira do relógio e vai procurar dar uma soprada ou borrifar ar lá dentro, tá certo? Se for um relógio de corda, ver se vê alguma coisa que esteja emperrando a engrenagem, ok? Ou então, se for um relógio digital, possivelmente o relojoeiro vai abrir, vai tirar a bateria e vai checar se a bateria tem carga. Ou se ela está com a carga fraca, isso a gente sabe que costuma confundir o funcionamento do relógio, ok? Ou limpar os contatos da bateria, de repente a bateria está adequada, mas ela não está conseguindo transmitir energia direito para o funcionamento do relógio. Se esses passos não resolverem, tentar dar corda num relógio analógico, num relógio de corda, ou mexer com a bateria e tudo, possivelmente o relojoeiro vai tentar limpar o relógio, tá certo? Colocando algum tipo de óleo ou fazendo uma limpeza mesmo com alguns produtos que eles tenham. Porque muitas vezes só de fazer isso e tentar dar corda no relógio de corda ou recolocar a bateria, muitos relógios vão se consertar, a maioria, ok? Quando isso não conserta, possivelmente o relojoeiro vai pedir para ficar com o relógio mais tempo para poder fazer um exame mais aprofundado do relógio e ver alguma coisa mais específica. Ou seja, primeiro, todo relojoeiro, quando vai consertar um relógio, ele faz uma limpeza,
ele tenta fazer com que a engrenagem volte a funcionar por lubrificação, por limpeza, por dar corda, por trocar a bateria. E se isso não funcionar, o geral, né, para o relógio mesmo poder voltar a funcionar, ele vai para medidas específicas. Tudo bem? Até porque, muitas vezes, no relógio de corda, por exemplo, só de lubrificar ou de jogar um ar, alguma partícula de poeira que estava ali emperrando a engrenagem ou alguma coisa que estava fora do lugar, ela pode voltar ao lugar e o relógio funcionar. Eu acredito que em medicina de consultório e clínica, e vários médicos do mundo concordam comigo, que Deus seja pai e não padrasto. Ou seja, o nosso organismo é a máquina mais perfeita criada por Deus nessa terra para que nós possamos sobreviver e viver adequadamente. Qual que é a diferença? Sobrevive quem meramente passa cada dia, do momento que acorda até a hora que vai dormir, não necessariamente com bem-estar, muitas vezes convivendo com sintomas e doenças, ok? E vive aquela pessoa que nesse intervalo, a cada dia, ela consegue manter-se o máximo possível, motivada, feliz, com bem-estar com o que tem, o máximo possível, ok? Então eu acredito que todos nós queiramos viver e não meramente sobreviver. Então eu acredito que a primeira coisa que a medicina deve fazer é olhar para o organismo do indivíduo e ver o que pode estar faltando para fornecer para ele energia, recursos e retirar os fatores que possam estar prejudicando o funcionamento daquele organismo. Eu acho que é isso que a gente faz em primeiro lugar em medicina. Então, precisa de uma consulta detalhada. As consultas dos meus pacientes têm no mínimo 45 minutos a 1 hora de duração, tanto a consulta quanto o retorno. Eu acredito que todo atendimento médico, é a minha opinião, deva ter um retorno incluso. Eu faço em até 60 dias, mas pelo menos em até 30 dias. Porque se você precisar pedir exames, e na maioria das vezes é necessário para aprofundar, para investigar adequadamente, com detalhes o caso do paciente, acredito que você precise do retorno para poder analisar essas coisas e dar um feedback para o paciente o máximo possível bem respaldado, ok? Isso que eu acredito em medicina. Então, o que eu vou conversar com vocês agora está lá no icaro.med.br/saúde e no icaro.med.br/degraus da saúde. Sugiro fortemente que você acesse esses links e assista os vídeos que estão lá, tá bom? Eu acredito que a primeira coisa que a gente faz, que a gente deve fazer, é perguntar para o paciente o que ele deseja naquele acompanhamento. Por quê? E deixar o paciente esgotar o que ele está falando. É muito importante isso porque até alguns pesquisadores e nomes célebres da medicina no passado já colocaram que se você ouvir o paciente com atenção e deixá-lo falar, na maioria das vezes ele vai dizer para você o que é mais importante para você focar. Mas se depois da primeira palavra, as primeiras frases de queixa do paciente, o profissional de saúde já interrompe, já vai investigar causas ou queixas específicas, o profissional de saúde possivelmente está perdendo o momento de ouvir o paciente e de ouvir até as relações que o paciente faz entre as suas próprias queixas, inclusive históricas, como que elas começaram, o que melhora, o que piora, quantas vezes já aconteceu, o que esteve relacionado com trazer as queixas ou mantê-las na opinião do paciente. Então eu acredito que toda consulta médica de sucesso, e é o que eu costumo fazer com os meus pacientes, deva começar com uma pergunta genérica do tipo: o que eu posso fazer por você? O que te traz aqui? E você só vai investigar, detalhar cada queixa do paciente depois que ele parou de falar sobre tudo que ele acha que é importante para o profissional de saúde ouvir. Ok? Em segundo lugar, eu acho muito importante que o profissional de saúde faça o paciente entender que todo o processo de melhoria em saúde passa por uma motivação do paciente de realmente correr atrás de informação de qualidade e usar a informação de qualidade que ele obtiver em benefício dele. Por quê?
Um excelente livro que você tenha vai te servir de nada se ele ficar de lado, você não abri-lo e não lê-lo, concorda? Então não é porque um livro está ali na sua cabeceira, não é porque a academia está paga, não é porque você comprou alimentos de qualidade que automaticamente você vai ficar saudável. Você vai ter que comer os alimentos de qualidade de forma adequada. Você vai ter que ir fazer o seu exercício na academia regularmente e de forma adequada, não é? Você vai ter que pegar o conhecimento e estruturá-lo na sua cabeça, mudar suas crenças, mudar seus comportamentos e colocar em prática. Para isso, eu gravei um vídeo para vocês que está lá no icaro.med.br/comece aqui. Esses links estão no icaro.med.br/degraus da saúde, tá bom? Então, a primeira coisa que eu acho que todo paciente deveria fazer até antes de procurar uma consulta médica fora de urgência e de emergência é identificar o que ele espera da consulta médica, o que ele espera do profissional de saúde e ter isso bem estruturado para que a consulta seja a mais produtiva possível. E o paciente já a partir deste momento se motivar para seguir o que ele obtiver e que ele julgar que é confiável, que é de uma boa fonte e que é plausível para o caso dele. Aí aqui, muitas vezes vem a seguinte crítica, mas Ícaro, você está incentivando que o paciente, que não é profissional da área de saúde, ele julgue o que é mais adequado para ele ou não? Exatamente. Eu acredito que você deva procurar um profissional de saúde para seguir uma linha de conduta que você, de certa forma, já espera e que julgue compatível. Porque senão você corre o risco de ter uma conduta aplicada em você que não é a conduta melhor para você porque você não sintoniza com aquilo. E tudo na vida é uma questão de sintonia, de energia também, de escolher bem o seu profissional de saúde, ver se tem compatibilidade do que ele pensa, do que você espera para você, e você identificar os seus objetivos claramente em saúde para que o profissional de saúde possa te ajudar neles. Tem paciente que comete o erro de ir para a consulta sem nada anotado, sem saber o que espera, sem fazer essas relações do que possa ter causado aquilo, aqueles sintomas, aquelas doenças nele, o que ele espera, como que ele, mesmo como leigo, já estudou, já buscou conhecimento e espera atingir. Isso tudo ajuda o bom profissional de saúde que quer trabalhar junto a você. Profissionais de saúde que se julgam Deus, tá? E que querem passar algo para você, que você simplesmente tem que aceitar sem nem entender o que é, na minha opinião, não vão conseguir te atender do jeito que você precisa, tá bom? Então, identifique as suas motivações claramente, seus sintomas e suas doenças, se possível, leve-os anotados e tente identificar o que você acha que você está fazendo que pode estar te levando àqueles resultados. Isso vai ser importante para o seu profissional de saúde realmente bom, tá? E que esteja interessado em tratar você. Tratar um paciente é ajudá-lo a fazer o necessário e servir como um coach do paciente. Ou seja, eu vou te dizer o que eu acho que você precisa, embasado, vou te explicar por quê, te explicar como fazer e o resto é com você, mas eu estou aqui para te apoiar. Por isso que os meus pacientes têm os meus contatos até pessoais, sabem que são para urgência ou emergência quando é o celular, ou que são contatos para tirar dúvidas e tudo mais, meus, da minha gerência e tudo mais, por e-mail, quando precisam tirar dúvidas. Eu acho que o médico do século XXI, ele tem que estar realmente empenhado e tem que estar disponível para dar assistência para o seu paciente. Essa é a minha opinião e como eu faço com os meus pacientes, tá bom? Em terceiro lugar, é fundamental que o paciente entenda que se ele está com sintomas e doenças, muito provavelmente é o seu estilo de vida, é o jeito como ele está levando a vida, coisas que ele faz no dia a dia recorrentemente, que estão levando aqueles sintomas e doenças, tá? Ou que estacionar o paciente em um nível e que ele de repente queira melhorar, queira checar como está e melhorar, e que esse estilo de vida precisa ser mudado. Ou seja, ele está causando ou agravando e mantendo sintomas e doenças. Estilo de vida, gente, é responsabilidade sua como paciente. Então, o terceiro passo fundamental
é que você, como paciente, busque profissionais de saúde. Eu explico isso lá em Bons Profissionais, no icaro.med.br, dicas para você selecionar melhor profissionais de saúde para te acompanhar, tá? É fundamental que você tenha do seu profissional de saúde foco no seu estilo de vida, na minha opinião, para medicina de consultório, tá? E vejo os melhores profissionais de saúde levarem isso a sério e praticarem no dia a dia. E é fundamental que você, paciente, esteja preparado ou preparada para relatar os seus hábitos de vida e para mudar o que seja necessário nesses hábitos de vida. Quais? Os principais estão lá no icaro.med.br/5 fatores, tá bom? E todos eles, os 12 principais, depois dos 5 outros que também são importantes, estão no icaro.med.br/12 passos. Água, alimentação, exercícios, sono, respiração, gerenciamento de estresse, intoxicações, exposição solar, cuidado com mente e espírito, acompanhamento por bons profissionais de saúde regularmente, se tem a vida bem azeitada, digamos assim, bem concatenada, de saber quais são seus objetivos de vida, planejar-se para atingi-los e o que está fazendo para isso, ok? Então, assim, identifique essas coisas na sua vida e entenda que o bom profissional de saúde, na minha opinião, para poder fazer com que a máquina tenha condições de funcionar, seu organismo, né? E de se reparar das agressões, é fundamental que o estilo de vida do paciente seja o melhor possível. Não estou dizendo que você tenha que ter uma vida perfeita. Não. Eu conheço excelentes pacientes que fumam um pouco no dia a dia, mas todo o resto do organismo, dos hábitos de vida, está funcionando bem. Eu conheço pacientes que bebem um pouco a mais de vez em quando, mas no dia a dia procuram ter bons hábitos de vida, bom estilo de vida, nas coisas que eu já falei, e que estão lá no icaro.med.br/12 passos. Eu conheço pacientes que são muito estressados, mas que buscam boa saúde e têm, em geral, uma boa saúde, mas estão aí no caminho de melhorar o que está errado. Então, às vezes, são 1 ou 2 ou 3 hábitos de vida que não estão legais e que, se você otimizá-los, você vai conseguir seus resultados em saúde. Por quê? Se você corrigir esses fatores que eu vou falar nessa live, você tem melhores chances dos seus mecanismos de autorreparo, dos seus mecanismos de voltar ao equilíbrio e de otimizar, do seu próprio organismo, eles funcionem melhor. Então, eu acredito, primeiro, em botar no organismo o que o organismo precise, dar para o organismo o que ele precise e procurar retirar os fatores de agressão e de toxicidade para aí sim ver o que restam de sintomas e doenças para efetivamente tratar com medidas específicas, tá bom? Ou tratar junto ao paciente que está em caminho de melhorar o estilo de vida. Então, gente, entendam. Os conhecimentos mais atuais de medicina sinalizam fortemente que o que mais adoece um paciente, mantém esse paciente doente, piora o paciente, são hábitos de vida ruins. Então, antes de você buscar remedinhos ou fórmulas mágicas ou tratamentos específicos, dê condições para a sua máquina funcionar melhor. E o que mais causa ou agrava doenças e sintomas são hábitos de vida ruins. Esses que eu já falei no icaro.med.br/12 passos e mais umas dicas avançadas que estão no icaro.med.br/60 dicas. Tá bom? Então eu acredito que o médico clínico de sucesso e quem mais consiga não só atingir resultados, mas ajudar o paciente a manter bons resultados, são os profissionais de saúde que focam em ajudar o paciente a melhorar o seu estilo de vida, identificar o que está errado ou o que pode melhorar no estilo de vida e que reforçam a importância disso, incentivam o paciente e ensinam como ele pode melhorar esse estilo de vida, tá bom? É o que eu mais faço em consultório para ajudar meus pacientes a recuperarem a saúde. E ao longo desses quase 20 anos de medicina tem dado muito certo. Eu procuro ser como o relojoeiro que eu expliquei no começo dessa live. Primeiro, ver o que o paciente pode estar fazendo que está adoecendo. Mostrar para ele claramente, explicar por que bioquimicamente, biofisicamente aquilo está trazendo doença ou agravando as doenças, ensinar o paciente como melhorar aquilo. Seja através de nutrientes, seja através de melhorar os hábitos de vida, seja através de desintoxicar, de tirar os excessos. Tudo bem?
Depois que você cumpre essa etapa, ou junto a essa etapa, mas é muito importante que o paciente esteja nesse caminho, tá bom? Eu peço vários exames completos para os meus pacientes, para poder ter uma ideia geral de como o paciente está e mostrar para ele, olha, o que eu estou vendo nos exames está aqui. Junto ao que você me relatou, eu acho que você precisa melhorar em tal. Os exames precisam ser completos, na minha opinião, e é melhor que o profissional de saúde peque por excesso do que por falta. Infelizmente, existem profissionais de saúde que pedem exames escassos demais porque sofrem pressão de convênios, pressões de chefes, patrões, quem quer que seja, para pedir poucos exames. Quem pede exames de menos vai ter dados de menos para ajudar o paciente a funcionar melhor e a recuperar a saúde. Tá bom? Acho que isso efetivamente acontece. Tem outros profissionais de saúde que, para a consulta de retorno ser mais rápida, pedem menos exames. Confiam muito no que escutaram na consulta, em 5, 10, 15 minutos. Às vezes consultas mais demoradas, mas não é o mais comum por aí. E aí, acabam trabalhando em dados menores. Tá certo? E quando se tem poucos dados, o processo de decisão sobre o caso do paciente pode ficar mais inadequado por falta de dados. Ok? Muitas vezes os convênios não cobrem alguns exames. Cabe ao seu médico e você verem quais que são imprescindíveis e ver se dá para lidar com a maioria que os convênios cobrem. Na maioria das vezes é possível, tá bom? Para gerar menos despesas em um primeiro momento para o paciente, tá? Ou então realmente apertar o convênio, pedir um relatório da negativa, uma justificativa, para poder saber e fazer os exames os mais completos possíveis. Tá? Lembre-se que o seu bom profissional de saúde ele precisa de muitos dados para trabalhar com mais segurança sobre o seu caso. Quem trabalha com pouquíssimos dados aumenta as chances de direcionar demais os diagnósticos, os tratamentos e pecar por falta e não por excesso, tá bom? Depois que se está com esses exames em mãos ou junto a essa etapa, eu sempre peço para o meu paciente para melhorar os seus sistemas de desintoxicação. São coisas simples, muitas vezes é aumentar a água, sabe, no dia a dia, aumentar o exercício físico, botar o paciente para suar, água com limão de manhã em vários casos, suco verde, chás como chá verde, hibisco, cavalinha, não pode tomar o tempo inteiro porque chá é fitoterápico, é remédio, tá? Mas muitas medidas dessas e outras específicas podem ajudar a desintoxicar. Vocês ficariam surpresos do tanto de gente por aí que a máquina não funciona direito, os mecanismos de reparo e de melhoria de funcionamento do organismo, esses mecanismos não funcionam porque o organismo está intoxicado, ok? Ou com falta de oxigênio, que é outra coisa que paralisa os mecanismos de nutrição e de desintoxicação do paciente também. Então, desintoxicar é uma coisa muito importante e eu vejo que tem pacientes que vêm ao consultório que só de diminuir, por exemplo, o cigarro, a bebida, o leite, o glúten, o excesso de açúcar, o excesso de redes sociais, de Wi-Fi, de Bluetooth melhoram pra caramba, ok? Então tudo que esteja em excesso intoxica, o que intoxica rouba energia e recursos do organismo, ok? E faz a máquina funcionar pior. Então muitas vezes só de desintoxicar já melhora bastante o organismo. O sexto passo, aí sim, é pegar os exames, bater com os hábitos de vida do paciente, o que ele já melhorou e o que melhorou nele por melhorar os hábitos de vida, o que melhorou no paciente por desintoxicar, e aqueles sintomas e doenças mais resistentes no paciente são os sintomas e doenças que a gente mais tem que dar foco, porque resistiram ao que mais funciona para o paciente, né? Que são hábitos saudáveis de vida, desintoxicar, né? E muitas vezes, quando os exames chegam, você vai precisar suprir carências. Carências de vitaminas, carências de minerais, carências de proteínas, carências de gorduras, carências de alimentação, carência de água, carência de fibras, de enzimas digestivas, de lactobacilos para a flora bacteriana intestinal, de acidez estomacal. Gente, a maioria das pessoas por aí está sobrevivendo cheia de carências. Resultado, o organismo não tem o básico para funcionar. Como é que essas pessoas podem querer ter saúde se o organismo tem carência
de nutrientes e de condições para funcionar adequadamente. Às vezes a carência é de tempo de descanso, é de tempo de contato com a natureza, é de tempo de lazer, é de tempo com a família, é de foco numa boa leitura, foco em vídeos edificantes, é de excesso, por exemplo, de coisas que intoxicam. Então, quando os exames chegam, o que eu faço com os meus pacientes em consultório, antes de olhar os exames, é perguntar, vem cá, o que você já melhorou nos seus hábitos de vida? Você acha que está se nutrindo melhor, está suprindo carências melhor, está se desintoxicando melhor? Aí a gente vê os exames. Nos exames, a gente tem que ver hormônios, tá? Na maioria das idades, principalmente para mulheres que estão aproximando da menopausa. Muitas mulheres têm sintomas de climatério, que é o período ali de parar de menstruar, sintomas relacionados às quedas hormonais, mas a mulher vai racionalizando aquilo no dia a dia. Não, isso é porque eu estou estressada, porque o meu relacionamento não está legal, porque eu não dormi direito. E quando vai ver nos exames, quando pode fazer exames realmente completos, tá? Percebe que já tem quedas hormonais e precisaria tratar. E homens também, quando vão se aproximando da andropausa, ok? E mulheres usuárias de anticoncepcionais bagunçam o equilíbrio hormonal. Agora, nem sempre um paciente com quedas hormonais, ele vai precisar de reposição de hormônios. Muitas vezes, quando a glândula não pifou de vez, o ovário e os testículos pifam mesmo à medida que a pessoa envelhece demais, tá? Então, muitas vezes, nesse caso, tem que repor mesmo. Tem que ver os exames, bater com as queixas e repor mesmo, tá bom? Se você tem dúvidas sobre a questão de hormônios e neurotransmissores, eu sugiro que você assista icaro.med.br, acesse lá /modulação/hormônios ou busque neurotransmissores lá no meu site, tá bom? Mas muitas vezes, quando as glândulas ainda eram para estar funcionantes, você pede os exames, supre as carências, desintoxica, melhora o estilo de vida e as glândulas vão voltando a funcionar, porque você está dando para elas as condições necessárias para elas funcionarem. Entenderam? Então, assim, quando eu falo que é importante checar hormônios, neurotransmissores, não é necessariamente para que os pacientes usem hormônios. Muitas vezes basta que o paciente melhore as coisas que eu já falei até agora e as glândulas voltam a funcionar. Por que hormônios são importantes? Se você tiver uma parede quebrada e quer consertá-la, não adianta só encostar material de construção na parede. Ela não vai se consertar sozinha. Seu corpo tem que agir sobre aqueles materiais de construção e usar nos lugares certos. E quem comanda esse uso certo dos materiais que vão vir dos seus hábitos de vida, de nutrição adequada e muitas vezes suplementação, são os hormônios. São os hormônios que transmitem as ordens das glândulas, comandadas pelo cérebro, para os tecidos do corpo, para suas células e tecidos executarem os reparos necessários. Então, hormônios são importantes a vida inteira, dezenas deles, para que você funcione direito. Se não, pode ser que você tome aí Pantogar, Pillfood, Ineov e vários outros suplementos que até são legais, sabe? Para pele, para cabelo, para unha, mas que de repente, se você tiver carências de hormônios, de neurotransmissores, de hábitos de vida, não vão funcionar, porque aquele material ou não está chegando às células e tecidos, ou as células e tecidos, por deficiências hormonais e de neurotransmissores, não sabem o que fazer com aquilo. Você vai ter o cocô mais caro do mundo, ou o xixi mais caro do mundo, que o corpo tende a jogar fora, se não acumular e causar problemas. Entendeu? Então, é importante que os exames sejam bem completos e analisados por um médico, sabe? Que olhe de forma bem completa. Muitas vezes o nutricionista pode olhar também, tem muitas coisas na esfera dos nutricionistas que estudam bastante hoje em dia, os nutricionistas funcionais realmente bons, tá? E é importante que alguém não só saiba pedir exames completos, mas avaliá-los de forma completa também. Você pode ver isso em exames complementares lá no meu site, ok? E por que eu bato na tecla de exames completos? Hoje em dia, a maioria das pessoas que chega de outros colegas no meu consultório apresentando exames, pensa que fez check-ups completos ao longo da vida, que avaliou os hormônios de forma completa, muitas vezes passou até por especialistas, e quando chega para mim, vários hormônios não foram avaliados direito ou não foram pedidos, não foram avaliados, sabe? Vários neurotransmissores, então, menos ainda avaliados. Então, preciso que vocês entendam
sobre exames complementares e que, na minha opinião, quando se vai fazer um check-up ampliado do paciente, uma avaliação ampliada do paciente, realmente integrativa, olhando todos esses fatores, exames bem completos são importantes também do ponto de vista hormonal, tá? E eu dou algumas dicas disso lá no icaro.med.br, principalmente se você buscar exames, tá? E se você buscar icaro.med.br/feliz2018, que foi um vídeo que eu gravei na virada do ano para vocês, com dicas gerais para você viver melhor. Tá bom? Depois de ver os exames, de orientar hábitos saudáveis de vida, de orientar a desintoxicação, orientar a suplementação, nutrição adequada, repor as carências, aí sim eu parto para os meus pacientes para avaliar que fitoterápicos, principalmente medicamentos naturais, ou quânticos, ou tratamentos específicos, sei lá, um ozônio, uma naltrexona, uma vitamina D em doses um pouco mais altas, um magnésio, enfim, uma coenzima Q10 e vários outros suplementos e fitoterápicos que podem ser adequados para aquele caso. Na minha opinião, quando um profissional de saúde, ele passa o carro na frente dos bois e já vai direto para ouvir só um pouquinho o paciente e já passar remédios para o paciente, ele perdeu todas essas outras etapas da avaliação médica e por ter perdido essas etapas, aumenta as chances ou de não funcionar o tratamento, ou de funcionar pouco, ou de gerar muitos efeitos colaterais, ou de só ter eficácia enquanto o paciente está tomando aqueles remédios ou fazendo aqueles tratamentos. Eu acho que ninguém quer desenvolver uma dependência química. Não sei se vocês concordam. Ninguém quer desenvolver uma dependência de um suplemento ou de um remédio para a vida inteira. Ok? Então, assim, na minha opinião, eu vou resumir para vocês. O mais importante é você identificar o que você quer em termos de saúde. Quais são seus objetivos em termos de saúde? Buscar profissionais que sejam compatíveis com o que você quer. Buscar conhecimento de qualidade na internet, em boas revistas, bons periódicos, bons vídeos. Tem vídeos ruins e tem vídeos bons no YouTube também. Eu, por exemplo, tenho um canal no YouTube que é o youtube.com/drIcaroalves. E tem vários vídeos legais lá no icaro.med.br/vídeos também. Ok? Depois que você identificou isso, não, eu quero isso para minha vida, ou eu acho que eu quero isso, pelo menos você está embasado ou embasada. Eu quero um profissional que seja compatível com esse estilo, tá? Que me avalie de forma mais completa e de preferência integrativa. Pode buscar sobre medicina integrativa lá no icaro.med.br que eu explico. É uma base de integrar os conhecimentos, integrar os profissionais diferentes de saúde em seu benefício, da sua saúde. Você procure o médico, veja se a avaliação foi completa mesmo, bons exames, melhore seu estilo de vida, melhore sua nutrição, sabe? Melhore seus processos de desintoxicação, melhore as dicas avançadas para você viver melhor, que vão estar no meu novo livro, que vai sair pela editora Vital Pandorga no final de junho ou começo de julho agora de 2018, tá? Mas tá tudo lá no site também para vocês verem. Aí sim, ver os exames completos junto ao seu profissional de saúde, que explique para você também, mesmo que por alto, para que servem aqueles exames e o que ele está vendo naqueles exames e o que aquilo justifica no seu caso. E aí sim, junto a tudo isso, remédios, preferencialmente naturais, tá? Reposição de hormônios se necessária, neurotransmissores, suplementos, fitoterápicos e tratamentos específicos. Ok? Comigo, eu sempre peço que o meu paciente de primeira vez preencha um questionário onde ele vai levar para casa e até o dia da consulta ele vai preencher esse questionário e vai colocar lá no questionário coisas como o que eu estou sentindo, por que eu acho que eu estou sentindo aquilo, que alterações físicas eu tenho, o que tem na minha família de doenças, quando foi a última vez que eu fui no profissional de saúde, por quais motivos, que exames eu tenho incentivo a trazer na consulta, o que eu acho que poderia ser interessante para mim, se é mulher, como é que são os ciclos, gravidez e companhia, enfim. E isso aí, quem quiser, só profissional de saúde, mandar um e-mail para mim no icaro.aa@gmail.com. Eu mando esse roteiro de consulta para vocês, mando os impressos que eu uso em consultório, tá? Também peço para o paciente para preencher outro questionário, esse em casa, de autoavaliação,
e autoajuste da saúde. Vocês já podem preencher esse para vocês. Eu ensino como usar e o questionário está lá abertamente para a humanidade no icaro.med.br/questionário, tá bom? Eu falo dele em palestras e cursos que eu dou em todo o Brasil, em breve vou dar em outras partes do mundo também, isso já está sendo visto. E assim, depois que o paciente chega com esse questionário, ele lembra de várias coisas que ele esqueceria na consulta, porque ele passou um tempo com aqueles questionários, ele relembrou as coisas da vida, ele já, o que ele faz e se está certo ou se está errado, ele acaba chegando para a consulta mais embasado para poder fazer o melhor, para poder informar melhor para o paciente e assim obter um diagnóstico e um tratamento melhor. Como eu já disse, todas as minhas consultas são de 45 minutos a 1 hora no mínimo, mesmo as de retorno, o paciente tem isso à disposição dele. Para os pacientes que eu já conheço, que já orientei, acompanho vários pacientes aí há quase 10 anos, então são pacientes que dão pouquíssimo trabalho, já melhoraram bem o estilo de vida, já estão conscientes de todos esses pontos de vista que eu falei. Aí às vezes a consulta fica mais rápida, mas em geral 45 minutos a 1 hora e peço esses questionários para o paciente preencher para poder facilitar o trabalho de pegar informações mais profundas, do paciente não esquecer dados importantes e assim a gente fazer uma consulta melhor. Sobre convênios, não atendo convênios. Por quê? Os convênios pagam um valor baixo demais para quem vai dedicar 2 horas para o paciente, 2 horas, que é 1 hora pelo menos, né? Na primeira consulta e outra no retorno, 2 horas por paciente não dá para receber por convênio, tá bom? Então me desculpem, eu gostaria que os convênios remunerassem melhor os médicos, principalmente quando a consulta é mais demorada, mas eles não fazem isso, então não dá para atender por convênios. E as pessoas que mais me perguntavam nos últimos anos onde eu atendo no Terraço Shopping, em Brasília, Distrito Federal, apenas aqui. Atendo pacientes do Brasil inteiro, mas apenas aqui no Distrito Federal. E eles sempre me perguntavam onde você trabalha, quanto custa a sua consulta, se atende convênio. E agora a maioria tem me perguntado como eu trabalho. Então por isso eu gravei esse vídeo para vocês, para poder mostrar para vocês que é assim que eu penso sobre medicina, tá? E não sou aquele tipo de cara que vai prender o paciente para mim, de forma alguma. Encaminho o paciente muito, a maioria, para nutricionistas, para psicólogos, para outros profissionais de saúde quando necessário, como professores de educação física, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, coaches, vários outros que eu julgo importantes para o caso do paciente. Encaminho para especialistas, tá? Quando eu acho que o paciente precisa de um parecer mais técnico, ele volta para a gente discutir juntos. Encaminho para uma rede de especialistas que no Brasil inteiro respeitam essa forma de conduta e vão saber trabalhar em equipe. E já falei para vários pacientes, é uma minoriazinha, mas às vezes acontece, olha, a gente não está tendo sucesso juntos. Então eu recomendo que o fulano de tal ou a fulana de tal, ou pelo menos a especialidade tal, dou umas recomendações, avalie seu caso. Por quê? Eu acho que a gente tem que ter no coração a noção cristã, eu sou cristão, do seguinte: se o paciente te procurou para melhorar a saúde e por algum motivo o seu método não funcionou para aquele paciente, tá certo que alguns pacientes às vezes não seguem direito, mas enfim, se o paciente não está mentindo para você ou omitindo e não está dando certo, você tem que ter a elegância e a ética de saber que é hora de passar para outro profissional que de repente vai enxergar o que você não enxergou, ok? Mas olha, os melhores pacientes que eu atendo, aqueles que têm melhores resultados, são os pacientes que seguem o que eu falei nessa live, que estudam conhecimento de qualidade, que têm o hábito de estudar e ver vídeos de saúde praticamente diário, que questionam em boas fontes, é claro, ok? E que chegam ao consultório já com aquilo bem esquadrinhado na cabeça, o que eu quero para a saúde, o que eu julgo que é certo, o que eu julgo que é errado, o que eu julgo aceitável e o que eu julgo inaceitável, sabe? O que mais ou menos eu quero para mim e que tenham abertura para ouvir um ponto de vista diferente, mudar o necessário e assim terem sucesso. Tá bom? Graças a Deus, meu consultório tá cheio há quase 20 anos. Tenho tentado ajudar as pessoas nesses moldes. É como eu trabalho, é como eu aprendi medicina e seguindo ao máximo o juramento de Hipócrates. E eu espero que vocês possam escolher para acompanhar vocês médicos que tenham um conceito parecido ou venham consultar comigo se quiserem, claro, vai ser um prazer.
Mas se você quiser achar em outras partes do Brasil também indicações, icaro.med.br/indicações. Eu também dou indicações em várias cidades do Brasil, para pessoas que estão em outras partes do mundo. Eu acompanho vários pacientes de várias partes do mundo. Eu também passo para pacientes dicas de profissionais que estejam próximos, para pelo menos acompanhar. Eu sei que muitos de vocês muitas vezes falam: doutor Ícaro, eu não tenho dinheiro para consultar com ortomolecular, ou eu não tenho como ir aí pelo menos para a primeira avaliação. Enfim, eu procuro deixar bem claro que se você for lá no meu site, no icaro.med.br/saúde, ler o que está lá, assistir os vídeos que estão lá e no icaro.med.br/vídeos. Se você for lá no youtube.com/drIcaroAlves, assistir os vídeos que estão lá, me seguir nas redes sociais, instagram.com/drIcaroAlves, e seguir as pessoas que eu sigo, os conhecimentos delas também. Tem muita gente nessa corrente de bem, passando conhecimentos de qualidade para ajudar vocês. Me seguir lá no facebook.com/drIcaroAlves, nas outras redes sociais, você já vai ter conhecimento de qualidade sempre embasado para você fazer muita coisa por você. Não é que eu esteja incentivando a automedicação, tá bom? Ou autotratamentos, não. É só que eu quero sempre, através dos meus vídeos e dos meus materiais e livros e palestras e cursos, indicar para vocês materiais que possam ajudar vocês a viverem melhor, tá? E muito disso depende do esforço de vocês, de buscar informação de qualidade e colocá-la em prática na vida de vocês. De preferência, sob acompanhamento médico e de bons profissionais de saúde, de competência, de qualidade e realmente empenhados em ajudar você, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e eu espero que esse vídeo e o conjunto da obra que eu já citei as fontes aí para vocês possa ajudar vocês a terem uma existência melhor, mais produtiva, mais feliz e com real saúde, que é bem-estar de corpo, mente, espírito e relações sociais. Que você seja o mais feliz possível, produtivo e saudável em todos esses quesitos. Um grande abraço.